obedeceu. Né? Quer dizer, documento mesmo para te dizer, conforme esse documento aqui, você crê nisso ou você está expulso, não existiu. Né? Então, hoje, a coisa já está bem sistematizada. O que eu estou dizendo para vocês é que se algumas coisas hoje são vistas assim, quer dizer que é porque nós paramos de refletir sobre o Espírito Santo, nós não lemos o que já foi escrito sobre o Espírito Santo, e nós achamos que o Espírito Santo diz a mim pessoalmente tudo que eu preciso saber. Mas tem aquilo que já foi dito sobre ele. Não é só o meu colega que diz o que eu tenho que fazer, eu tenho que saber dizer algo sobre o meu colega, está entendendo? E isso aí não tinha, isso aí foi um esforço. E se não fosse esses três, não tinha condição. Olha, o concílio de Constantinopla, o que ele disse sobre o Espírito Santo, foi o que Basílio disse. Não é? Ele disse que o Espírito é consubstancial ao Pai e ao Filho. Né? Quer dizer, o Basílio disse co-adorado, com-glorificado. E os outros dois Gregórios já foram adiante. E o concílio resolveu isso, não é? Ele é da mesma natureza que o Pai e o Filho. E diz assim, ele não pertence ao mundo das criaturas. E usam um argumento de Basílio. Né? O concílio vai dizer o seguinte, que a ação do Espírito Santo em nós nos deifica, nos diviniza. Como é que uma criatura pode nos divinizar? Eu fiz essa pergunta porque, como você falou, o problema é de preposição, né? Claro, é isso aí. Mas aí também não há um risco de eu atribuir ao Espírito Santo aquilo que eu meramente suponho devido às circunstâncias. Não, todo esse surto, que eu chamo surto neopentecostal, é atribuir coisas ao Espírito Santo que não tem nada a ver com o Espírito Santo, tá entendendo? É uma coisa mais pós-moderna, é uma coisa mais zen, uma coisa mais esotérica, é uma coisa mais de qualquer outra coisa estranha ao cristianismo. Certo? Agora, a questão das preposições que eu falei era no tempo de Basílio e os dois Gregórios. Hoje não se tem esse tipo de coisa, a não ser uma pessoa desinformada que acha que no hino de louvor tem que ser ao Pai, pelo Filho, no Espírito. Né? Mas isso aí é uma pessoa outra. Diga, Marcelo. Essas pessoas que eu costumo chamar de catolibãs, são os talibãs católicos, né? Os catolibãs, eles implicam muito, inclusive com a canção que cantaram aqui no começo, eu já vi uma discussão, que era uma canção herética, porque era uma heresia, porque separava o Pai do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, em nome do Filho, tinha que ser em nome do Pai e do Filho e do Espírito. Basílio já resolveu isso em 300 e pouco. Mas os catolibãs ficavam, não, tem que ser. E lá vinha o padre catolibã, todo de batina, tem que ser. Pois é. Não, e a pessoa que me falou que tinha que ser ao Pai, pelo Filho, no Espírito, é uma pessoa que se sente muito entendida de liturgia. Mas é um doutor em liturgia que ninguém sabe de onde mais é. Sabe tudo sobre liturgia. Agora, isso já foi resolvido no século IV, segunda metade do século IV, gente. Tem aí um tratado que se tornou a base para o concílio de Constantinopla. Está entendendo? Então, não tem mais como ficar, né? Isso é desinformação. Por isso que eu falei para vocês lá na introdução que houve um esquecimento do Espírito Santo. Nós não sabemos o que foi elaborado sobre o Espírito, nós não sabemos nada disso. Sim. A proposição do credo de São Constantinopolitano dos dois concílios diz assim: creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida. Nisso há alguma remanescência judaica ou alguma ligação com a visão do Deus da vida, o Deus? Porque normalmente dentro da doutrina católica, sempre, é claro, sem eximir uma pessoa ou outra, se fala que o Pai é o Criador, né? Se atribui ao Pai a criação, ao Filho a redenção, embora o ímpeto de salvação tenha sido do Pai.
que é o Espírito Santo, a santificação, ou enfim, a confirmação dos dons do Pai e do Filho. A pergunta é, atribuir ao Espírito, no símbolo de Niceno Constantinopolitano, o título de Senhor que dá a vida, se teria alguma ligação com as correntes primitivas judaicas? Sim. O Basílio, ele faz um estudo sobre o Antigo Testamento também, certo? Então, o que ele vê é o seguinte, que é a mesma coisa que foi falada aqui a respeito da economia da salvação. Ele vai dizer o seguinte, se a gente considera a ação das 3 pessoas na história, então, é desse jeito que você falou. O Pai cria, não é? O Filho é a redenção e o Espírito é a santificação. Mas se eu considero a Trindade em si mesmo, os 3 estão envolvidos em todas as atividades. É através do Espírito que há a criação, é através do Espírito também que há a redenção. Não é? O Espírito está envolvido, é o Espírito que está envolvido na concepção virginal, na ressurreição de Jesus. Está entendendo? A unção. Categorizar, dizer assim, você cuida desse departamento, você cuida desse, isso é coisa grega. Certo? Então ele diz o seguinte, não é que ele não quer que se substitua. Ele está dizendo o seguinte, depende do que eu estou considerando. Se eu estou considerando a Trindade em si mesma, eu vou ver o Pai criando através da palavra, Logos, o Filho, e o Espírito que pairava sobre as águas. E nisso ele faz tudo, porque toda a história da salvação, o Espírito está envolvido nos profetas, está entendendo? Na concepção de Jesus, na unção messiânica de Jesus, na ressurreição de Jesus, não é? O Espírito está envolvido em tudo, e o Espírito nos é dado aqui, não é? Então, ele diz, depende de onde que você está olhando, o que você está considerando, mas é realmente na leitura do Antigo Testamento, que no Tratado sobre o Espírito Santo, aparecem essas coisas, e essas coisas foram retomadas no concílio, para ficar bem claro, essa divindade do Espírito, ele dá a vida. Para ficar bem claro que é realmente igualdade de pessoa, de natureza, né? Quer dizer, igualdade de natureza. Ele é tão divino quanto o Pai e o Filho. Eu já vi uma interpretação para isso, da comparação com Gênesis 2 ali, quando sopra e aí o homem nasce, etc. Sim, então o que eu estou dizendo? O Basílio vai usar os textos do Antigo Testamento. Esse da criação, porque você vê que tem vinde, Espírito Criador, né? A sequência? É sequência? É. Que algumas pessoas cantam errado, né? Falta dizer o, né? No fim fica criado, né? Tem que rezar o R final, né? Então, exatamente essa sequência, ela surge, essa expressão Espírito Criador, para deixar claro que essa vida, essa atividade dele já é na criação. Ele é co-criador, o Filho é co-criador, não é? Tá certo? Então, o problema é que às vezes a gente também, o nosso estudo sobre a Trindade é um estudo escolástico. Não é? A gente tem que ter um estudo mais bíblico sobre a Trindade, tirando da Bíblia aquilo que foi a experiência de Israel, a experiência de Jesus, a experiência dos apóstolos, e depois ver. Eu só consigo fazer assim, qualquer matéria sistemática, eu vou na Escritura, os pais, e aí e agora, como é que a gente pode dizer? Não é? Agora, como é que a gente pode fazer? Porque a Escritura está tudo em germe lá, e ela foi interpretada pelos padres, né? E aí, depois que isso foi interpretado, a linguagem fica pesada. É um desgaste, é uma fadiga teológica, é um desgaste de neurônio. Para entender essas pessoas falando numa mentalidade grega com termos gregos, e é uma briga por termos, uma briga por preposições. Está entendendo? Aí é difícil. Então, eu não posso ficar aí. Eu tenho que facilitar para vocês entenderem o contexto, a proposta, o que ele tentou dizer. E aí a gente pergunta, sim, e agora? Depois disso, como é que a gente fala? Como fazer uma pneumatologia hoje?
Como falar do Espírito Santo hoje? Porque é urgente. Porque muitas pessoas fazem a experiência com o Espírito Santo e precisam saber dizer essa experiência adequadamente, para que seja uma experiência colocada dentro da experiência cristã. Né? Há pessoas que fazem a experiência e não sabem direito o que, não sabem discernir os espíritos, pensam que é uma experiência genuinamente cristã e começam a fazer coisas que não estão dentro do cristianismo. Não é? Então é urgente, e há uma sede por espiritualidade, minha gente. Há uma sede. Se você, olha, é muito mais fácil as pessoas aderirem a Espírito Santo do que a Jesus Cristo. É muito mais fácil no ambiente atual, porque eles estão buscando o sagrado. Se você diz que você vai ter uma experiência com o Espírito Santo, as pessoas estão ali, estão no ponto. Agora, cumprir o que Jesus disse, isso aí é muito complicado, porque Jesus manda a gente fazer uma coisa que a gente não quer fazer. Está entendendo? Então, é urgente, a gente tem que fazer um esforço teológico, sabe? Como os santos fizeram. Teresa d'Ávila teve experiência e teve que escrever, tentar dizer. A linguagem é limitada, nós não nos damos conta, nós não temos nenhuma pretensão de esgotar, nem de definir as realidades espirituais, certo? Mas também para a gente poder dialogar com quem é cético. Porque tem gente que diz assim, isso não existe. E a coisa existe. Paulo diz, eu não quero que vocês sejam ignorantes a esse respeito. Quer dizer, que vocês desconheçam essas coisas acontecem. Agora, o que você vai fazer com essas coisas? Não podemos ficar sem ter o que dizer. Afinal de contas, é uma faculdade de teologia. Eu vou dizer o quê? Tem que saber dizer. O pecado contra o Espírito Santo. Deixa para a próxima, se eu me lembrar. Não é, porque é uma expressão judaica, a transgressão, não é a transgressão à aliança. Não, é o oposto, é uma recusa a Deus, é uma recusa consciente, livre, sem condicionamentos, que a pessoa diz não a Deus, não à ação de Deus. Mas deixa para a próxima vez. Tá? Então, encerrando.